Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tenho a compartilhar com os irmãos um elemento que temos conversado durante esses dias aqui, e que esse texto, para mim, começa expressando bem a função e a responsabilidade e a glória deste ministério. Em Apocalipse 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz: Tu nos fizestes reis e sacerdotes para Deus. O que é um sacerdote? O que faz um sacerdote? Qual a função do sacerdote? Há um texto em Hebreus capítulo 7 que me parece que expressa com mais clareza a função sacerdotal. Não tenho dúvida que a função sacerdotal aqui nesse texto de 2 Pedro expressa uma proclamação das virtudes. Mas não é somente esta função. E no capítulo 7 de Hebreus, no versículo 24 e 25, a expressão para mim clareia, esclarece uma função sacerdotal que, inclusive, nosso Senhor faz muito bem. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Me parece que uma das funções do sacerdote é interceder. O profeta tem a função de trazer de Deus para o povo, mas o sacerdote tem a função de levar do povo para Deus. Essa função do sacerdote de fazer o meio de campo, a intermediação entre o homem e Deus, o nosso sumo sacerdote, Jesus, faz muito bem, fez muito bem. E parece-me que nesse texto ele continua fazendo, porque há uma função de interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles. Esta função de intercessão de Jesus, poucas vezes ouvi alguém falar sobre ela, mas ela é muito clara no Novo Testamento. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que nós gostaríamos de comunicar a
poder da oração na vida da igreja. Talvez este ministério de oração da igreja tenha sido pouco compreendido. Enquanto considerarmos a oração como um meio apenas para mantermos nossa vida cristã, a nossa compreensão não será plena. Não tenho dúvida que a vida de oração nossa tem uma função de sustento pessoal. Não tenho dúvida disso. Mas a vida de oração da igreja, ela vai muito além de sustento pessoal. Para ter um significado completo, eu creio que é interessante entendermos o sacerdócio. Mas se aprendermos de fato que a parte mais sublime que a igreja pode fazer na terra é a intercessão. Se aprendermos dentro das Escrituras que a parte mais importante que seria a intercessão, que esse é um trabalho, um ministério da igreja, uma função. Se tivermos esta clareza, eu penso que o nosso comportamento em relação à oração muda. Muda pessoalmente e muda coletivamente. A oração como um serviço, como um ministério. Lembramos que os apóstolos disseram, no capítulo 6 de Atos, que os diáconos iriam se entregar à mesa, à distribuição de provisões, mas que eles se entregariam à oração e ao ministério da palavra. Que o trabalho deles, que a função deles seria orar, interceder e estudar as Escrituras. Que esse seria um trabalho para o bem da igreja. Eu penso que eles pegaram muito menos peso do que nós, porque fizeram a função que deviam e trabalharam com Deus e não para Deus. Eu sempre digo que estamos num momento em que muitos de nós estamos cansados, muitos estão desanimados, muitos estão com peso mais que devia, porque talvez o nosso ministério está invertido. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Nesse momento, pensamos que deveríamos buscar do Senhor para que Ele nos tire o temor quanto à nossa capacidade de cumprir a nossa vocação. Que desapareça de nós um sentimento de incapacidade, simplesmente uma incapacidade por não olharmos do ponto de vista de Deus. Temos um que vive orando por nós, que vive a orar por nós,
a interceder, a oferecer garantia para a nossa oração. Romanos 8, versículo 26 e 27, há uma expressão também muito interessante desta função intercessora do Espírito de Cristo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Senhor, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Amém. Há uma função sacerdotal que está acontecendo exatamente agora, em algum lugar da eternidade, onde o Espírito do Senhor e o próprio Cristo intercede por nós. Vamos tentar repetir o texto de Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Irmãos, quantas vezes nos sentimos fracos, pecadores, com coração frio, coração pesado, como se tivéssemos pouco para orar, desencorajados, sem vontade de orar. Mesmo assim, entremos na presença de Deus, nosso Pai amoroso. Veja o que Hebreus 4, 14 a 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantas vezes parece que orar é uma tarefa sem graça, sem ânimo, que nos tira a disposição. Eu gostaria de que nós olhássemos hoje a oração como nosso serviço, como um serviço que o Senhor tem prazer, como um serviço que coopera com Ele naquilo que Ele tem a fazer. Amém? Amém. A oração como uma arma, conforme está no 2 Coríntios 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E no capítulo 10 de 2
aos Coríntios. Ele diz: as armas do nosso exército não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Volta só para o 4. As armas da nossa milícia, eu tenho de memória, mas numa outra versão. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas do nosso exército, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma. Nos reunimos aqui como ovelhas, mas nos reunimos aqui como soldados, e temos armas de ataque e armas de defesa. E as armas do nosso exército, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas. Nossas armas, elas são poderosas. Nós não estamos desarmados diante desta guerra que estamos enfrentando. Ele equipou a sua igreja com armas poderosas em Deus. E essas armas anulam sofismas, toda construção de pensamento que induz ao erro, toda heresia, toda força maligna. Temos armas de defesa e temos armas de ataque. Aleluia. Vamos seguir. Versículo 5. E todo orgulho, altivez, soberba, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas do nosso exército não são carnais. Eu não gostaria de falar sobre a oração como simplesmente um relacionamento íntimo de quarto. Embora acho fantástico quando Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, pedir exige um doador, e Deus é doador. Buscar, precisamos buscar alguém, e nós vamos encontrá-lo, e Ele é quem buscamos. Bater, naturalmente precisamos de acolhimento, de morada, de entrar, e Ele é a nossa morada. Amém. E nele entramos. Amém. Quando Jesus fala sobre isso, Ele não fala simplesmente que nós vamos buscar coisas, bater para receber coisas. Ele centraliza tudo no Pai. Você pede, Ele é doador. Você busca e você encontra. Você bate e Ele te acolhe, te recebe. Não estamos sozinhos nessa batalha. Ele está conosco. Aleluia. Mas não só isso, Ele nos deu armas espirituais. Mateus 16, 18. e 19. Conversamos um pouco com os irmãos sobre conversamos juntos nesses dias aqui sobre este serviço.
como Deus nos consolou. Entrar no quarto e fechar a porta, e o Pai que vem em secreto te recompensa. Nem sempre a recompensa é a resposta daquilo que pedimos, mas será sempre a recompensa da sua graciosa presença e consolo. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nem sempre é simplesmente solução daquilo que estamos pedindo imediatamente. Deus não faz aquele serviço técnico online. E muitas vezes precisamos quedar diante dele, não simplesmente para que ele satisfaça todas as nossas necessidades, mas para que ele manifeste a sua presença de consolo em nós. Em todos que lhe buscam é recompensado, porque ele é galardoador de todos os que o buscam. Todos são recompensados com a sua graciosa presença. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Prestem atenção. Ele não deixou a igreja assim. Vocês ficam aí e simplesmente briguem contra Satanás, contra suas hostes, e morram de cansaço. Mas quando vocês precisarem de mim, eu estarei aí. Não. Ele deu à igreja autoridade. E deu à igreja chaves do reino. E ele resolveu que não se liga lá primeiro, mas que se liga aqui primeiro. Ele resolveu trabalhar assim. E esta é uma lei do reino de Deus. Primeiro se liga na terra, e depois é ligado nos céus. Não é assim que está escrito? Amém. Às vezes dá a impressão que não é bem assim, porque na nossa mente parece que é ao contrário, mas é assim que está escrito. Mateus 18 a 20, nós vamos perceber que é assim que está escrito. De forma bem provinciana, eu às vezes imagino que a igreja é como se porta, não é como se porta muitas vezes quando se fala do serviço da oração, como um boi diante da cerca. Ele não sabe a força que tem, por isso ele fica preso. Porque se ele soubesse que ele pode pegar aquela cerca e quebrar rapidamente e sair, ele não ficava preso não. Mas ele não sabe, ele olha, tem uma cerca aqui, e ele não passa. Às vezes minha mente trabalha muito provincianamente, às vezes, e eu penso assim, poxa, às vezes nós estamos num cerco e temos força, temos armas de defesa e de ataque, mas parece que estamos amedrontados e acuados, e dizemos, olha só, olha o que temos à frente, olha quantas situações, olha o momento, e estamos todos apavorados.
E Ele nos deu chave. Podemos ligar e desligar. Acreditamos nisso? A questão é, cremos ou não cremos? Aí é uma questão de fé. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Onde se liga primeiro? A questão aqui, que talvez você esteja questionando, quer dizer que eu mando em Deus? Não. Ninguém pode forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Mas podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Eu vou dizer mais adiante como. Podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E a gente sempre usa isso para disciplinar pessoas, para expulsar gente, sei lá o quê. Não entro nessa discussão, quer dizer. Acho que está certo. Mas vamos ao versículo 19. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Vamos ler de novo. Talvez não seja assim que esteja escrito, porque nós temos muita coisa que parece que não entra na nossa cabeça. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Nisso eu queria falar com vocês mais profundamente sobre a oração coletiva, oração de concordância, oração com poder multiplicado, a oração que muda a história, que apaga a força do fogo, que destitui o poder da guerra, que muda rumos da história, que destitui reis famosos. A igreja governa, a igreja decide sobre coisas. Assim ou não? Amém ou não? Desse jeito, a igreja decide. Vamos a um texto do Velho Testamento. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 30. E depois, vamos a Romanos 15, 30. Vamos fazer um paralelo aí nesses dois textos. Eu sei, já reclamei muito e reclamo até hoje, que às vezes falamos mais sobre oração do que oramos. Estou muito incomodado com isso. Mas lá no capítulo 18 de Lucas, não me deixe esquecer desses dois textos, por favor. Mas no capítulo de, eu estou abrindo um parênteses para explicar por que nós temos que falar muito sobre oração. No capítulo 18 de Lucas, os discípulos veem Jesus orando fervorosamente numa oração que eles começam a não entender o que Jesus está conversando, como Jesus está dizendo ao Pai. Eles ficam confusos porque eles estão acostumados a ver fariseus orando daquela vã maneira que Jesus diz: não oreis como eles, olha, eles oram assim, vocês não façam assim. E eles estavam acostumados a ver aqueles
fariseus e a religião orando daquele jeito, e eles veem Jesus orando de uma outra forma. E eles ficam: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus passou a ensinar a orar. Eu penso que muitas vezes Jesus falou sobre oração com eles. Por que nós precisamos conversar um pouco mais sobre oração? É tão complicado orar coletivamente. É tão difícil orar coletivamente. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para orar coletivamente, num grupo caseiro, a oração pessoal e não coletiva, a oração que é de interesses, que são orações de interesses pessoais, mas não são orações que tratam dos interesses de Deus, e não há oração de concordância como um exército numa batalha. Então nos reunimos para orar em concordância, mas oramos cada um as nossas coisas, e vamos orando a sua coisa. Eu fico impressionado. Às vezes nos reunimos para orar, e a oração de todo tipo, a oração dos que querem reclamar, e aproveita a oração para dar piada, ou reclamar alguma coisa. Senhor, a igreja está sem amor, eu mesmo estou aqui precisando de amor, e ninguém me dá amor. Senhor, ajuda a igreja, dá amor à igreja. Ou então, além de aquelas orações reclamativas, tem as orações que fala de si mesmo, fala por si mesmo. Estamos aqui numa reunião de oração coletiva. Aí o que nós fazemos? Vamos orar? E aí todo mundo ora. E chamam isso de oração coletiva. Mas não é oração coletiva. É oração individual, juntos. Oração coletiva é arena. Vamos brigar pelo quê? Vamos concordar com o quê? Vamos avançar onde? Vamos deter o inimigo aonde? Onde estamos? 2 textos. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Como assim? Deus decide punir a um povo, e Deus fica procurando alguém que esteja intercedendo para ele não destruir. Como isso? Vocês acreditam que mesmo depois de Deus ter decretado algo contra alguém, a igreja pode mudar o rumo? Ainda cremos ou não cremos? E se Deus decretar juízo sobre uma nação, a igreja pode mudar o rumo? Amém. E se Deus decretar juízo sobre alguém, a igreja pode mudar o rumo? Amém. De quem perdoados os pecados, serão perdoados. E de quem retiver os pecados, serão retidos. Há autoridade na concordância da igreja. Não só para expulsar um incircunciso, mas para
estabelecer a vontade de Deus na terra, para manifestar o nosso sacerdócio, para dizer que Deus é forte e comanda a história. E muitas vezes se manifestou, não só no Velho Testamento, mas os 2000 anos de história, Deus tem se manifestado através da oração de um povo. Eu creio que nós precisamos aprender. Eu estou na escola. Ele tem uma escola pequena. Você pode se matricular nessa escola. A escola da oração, da humilhação, do silêncio, do quarto. Ele tem essa escola para a igreja. A escola da concordância. Preste atenção no capítulo 15, versículo 30 de Romanos. Se eu estiver me alongando muito aí, me diz aí, por favor. Capítulo 15 de Romanos, versículo 30. Paulo faz um pedido. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O que eu quero destacar aqui é luteis. Essa palavra é de briga mesmo, de arena, de luta. Lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Veja o versículo seguinte. Ele não está pedindo nada, pessoal. Por favor, lute para eu ter um carro, um cavalo melhor para pregar. Lute comigo para eu ter isso ou aquilo. Não. Ele precisava ver o avanço da igreja. E ele precisava de uma briga, de quem lutasse com ele pelos interesses do coração de Deus, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e isso é história, e que seja este meu serviço em Jerusalém, que esse meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. E vocês sabem qual era a problemática de Paulo com os apóstolos, inclusive, para que aceitasse e entendesse a mentalidade que ele tinha sobre um assunto simples: igreja. Paulo entendia a igreja e Pedro jamais conseguia entender o que Paulo entendia. Paulo entendia que todos os gentios em Cristo eram co-herdeiros da mesma graça e que agora eles eram povo de Deus. Eles que nem eram povo, agora também eram povo de Deus. Como pode um judeu pensar isso? Como pode um judeu analisar que um ralé brasileiro, como disse um africano, aí não é ralé, é co-herdeiro da mesma graça, que é povo de Deus, filho de Deus em Cristo Jesus, que tem herança. Amém. Já viu que agora, abre parênteses aí, teológico, você viu que agora o judaísmo entrou no meio da igreja? Tem gente de kippah, shofar, não sei o que, encontrei um cara com um kippah e ele me disse: eu sou descendente de judeu.
Perguntei. Descobri, foi na genealogia, descobriu que ele era descendente de judeu. Grande descoberta. No Novo Testamento não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, mas o novo nascimento. Isto sim, isso diferencia tudo. E então nele nós somos descendentes em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é diferente de tudo. Olha o que Paulo está pedindo. Quais os interesses dele? Eu gostaria de ler o capítulo 4 de Atos. Dá para ler tudo, mas talvez não precise. Fica à vontade. Cuidado, hein, vai. Amém. Glória a Deus. Eu não gostaria de sair daqui hoje sem dizer, eu não sei dizer com poucas palavras, eu acho que Jesus diria isso em 2 minutos, 1 minuto. Mas eu gostaria de dizer à igreja que oração é serviço sacerdotal, que definimos coisas na oração, que oração é arena, que nós juntos aqui, desse jeito aqui, nós podemos instituir reis. Amém. Não? Amém. Amém. Aleluia. Ok. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que fazer, que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam-se entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo isto, unânimes. Pensa numa reunião de oração nossa. Pensa. Agora nós vamos escrever o que nós oramos. Dá? Dificilmente dá. Porque nós oramos muita coisa, e oramos muita coisa, e oramos muita coisa pessoal, e oramos muita coisa que é nossa, e oramos e discutimos muita coisa que são interesses pessoais. Não dá para... Nós oramos coletivamente orações individuais e às vezes egoístas. Eu não estou dizendo que não podemos orar por nossas coisas, mas eu gostaria de depois dar um adendo falando como orar juntos as nossas coisas. Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E resposta de oração imediata. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma oração coletiva registrada nas Escrituras. E você sabe o que aconteceu depois, historicamente? É nessa que Herodes vai, né? No 12. Desculpa. Quando você analisa a resposta desta oração, você vê prodígios, sinais sendo feitos pelos apóstolos, uma graça inefável, intrepidez, ousadia, multidões convertidas. Do que eles estavam reclamando? Talvez 1 João capítulo 5, versículo 13 e 14 deixe claro. 1 João 5, 13 e 14. 14, 15? 14, 15. 1 João. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Às vezes, se não sabemos a vontade de Deus, podemos orar. E que oração faremos? Seja feita a tua vontade. Revela a tua vontade. Diz o que tu queres. Expressa a sua vontade para que possamos orar. Como que o Senhor quer que nós oremos? O que é que o Senhor quer que oremos? E sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Aleluia.
Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo capítulo 12 de Atos, de novo, irmãos presos, a igreja se reúne para orar. A igreja está amedrontada, não tem dúvida, está amedrontada. Não é pecado ter medo. Não é pecado não saber o que fazer. É pecado fazer o que Deus não mandou. Enquanto não saber o que fazer, não precisa fazer nada. Muitas vezes, se não sabemos o que fazer, precisamos ficar no capítulo 46 de Salmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Pense bem no capítulo 12 de Atos. Vamos lá. A partir de versículo 5. Porque aquele... Vamos começar do 1 até o 5. Vamos lá. Não tem problema. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E agora? Por favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Esse Jesus da igreja, que abriu o cárcere sob forte e incessante oração da igreja, é o mesmo hoje? Faz as mesmas coisas? Atende a oração da igreja? Responde, abre portas e fecha portas? Ele ainda é o mesmo? Lembro-me que um homem que hoje está afastado da igreja, e eu fico questionando quantas vezes nós fazemos algumas coisas que Deus não disse que é para fazer, mas não sei explicar. Sei que eu tenho mais perguntas do que respostas, na verdade. Este homem teve um acidente. Houve um acidente com ele. E nessa época esse homem era muito envolvido e era líder no meio da congregação. E quando soubemos do acidente, fomos vê-lo. Ele estava dando entrada no hospital e ele colocava sangue por todos os buracos.
E então disseram, leva para Salvador imediatamente, não tem recurso em Itabuna. E quando se preparava uma UTI aérea, os médicos preparavam esse homem para cirurgia imediata, já contato em Salvador. E havia irmãos que se dispuseram a orar e passar a noite em vigília de oração, pedindo a vida deste homem. Eu peguei meu carro, vim a Salvador, enquanto ele vinha em UTI aérea, e dormi no Hospital Aliança, do lado da cama dele. Havia manobras no quarto ao lado, havia manobras a noite toda, e chegou um momento que ele morreu. E houve no seu laudo assim: ressurreição espontânea. Ele morreu e viveu. Estava escrito assim, eu li: ressurreição espontânea. Uma igreja de joelhos orando, clamando e dizendo: Senhor, dá a vida deste homem, dá a vida deste homem. Bom, o que é isso para ele? Nada. Ele faz quantas vezes quiser. Se ele não fizer, ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Quero dizer que quando nós estamos na arena, nossas orações são curtas. Nós precisamos definir o que orar. Precisamos saber o que orar. Temos que orar um assunto e depois outro assunto. Temos que orar uma carga que Deus esteja trazendo e terminar a carga que Deus está trazendo para entrar em outra carga. Que não se misturam as coisas, que precisa haver concordância. E quantas pessoas devem ter aqui? 500. Olha só como é que funciona. Se nós oramos em concordância, uma oração é multiplicada por 500. Não pode haver animosidade, problemas entre irmãos. Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem orando, perdoem. Perdoem. Se você está com problema com irmãos, não pense que o Espírito se manifesta ou pode produzir algo tendo animosidades entre irmãos. Não há como. Não há possibilidade do Espírito Santo agir se há maldade, se há deslealdade, se há maledicência. Se há falsidade. Como o Espírito Santo pode se mover? E por que tantas vezes nos reunimos, oramos e nada acontece? Nós oramos pouco, como disse Valdemir. Oramos pouco e oramos mal. Mas existem muitos obstáculos à oração. Muitos. E um deles são os nossos relacionamentos quebrados. Como eu vou concordar se eu estou com problema? Bem, queria ir lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas 20. Já vou terminar, por favor. Tenham paciência, um minutinho. Eu lembro do conflito de Abacuque, enquanto buscamos esse texto. O conflito de Abacuque. Abacuque teve um conflito louco.
Ele reclama do povo. Olha, Senhor, esse povo que está aí, pecado esse, pecado aquele, e pecado aquele outro, e tanto pecado. Abacuque olhou e viu a situação do povo. Ok? Aí Deus diz para o profeta assim: eu vou responder. Eu vou responder a oração que você está fazendo. Eu vou levantar os caldeus, e os caldeus vão dizimar o povo. Como assim? Como o justo juiz de toda a terra vai pegar o povo mais injusto para julgar o povo mais justo? Como? E ele ficou perturbado. Agora ele tinha dois problemas. Ele tinha uma resposta de oração contrária à vontade dele. Ele foi orar pensando que Deus ia fazer uma coisa, Deus fez outra. E ele agora tinha dois problemas. Aí no capítulo 2 de Abacuque diz que ele se pôs na torre de vigia para saber o que Deus tinha para lhes dizer. Aí muda tudo. A mente do homem fica em linha com a mente de Deus. Ele começa a compreender. Queria, antes de ler 2 Crônicas 20, dizer que esse momento é um momento de oração coletiva. Mas é uma oração diferente. Tem que ser uma oração humilhada. Estamos no momento de humilhação diante de Deus. Precisamos reclamar que Deus nos socorra. Quantos acham isso? Quantos sentem que precisa de socorro do Senhor, a sua igreja, nesta hora? E que não são muitas palavras que vai mudar nosso rumo, mas é um irromper do Espírito Santo sobre nós. É uma graça de Deus derramada sobre a sua igreja. É a única chance que temos, irmãos. E não adianta dizermos que está tudo bem, porque não está tudo bem. Mas pode ficar tudo bem. Deus pode nos atender, porque as suas misericórdias duram para sempre. E foi assim mais ou menos. Lá em 2 Crônicas 20. Eu vou tentar fechar esse texto. Tentar, Mário. Tentar ele, Mário. Me ajude. Não me esquecer de... Ok. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Deixa eu dizer porque vou ler esse texto. Crônicas e Reis são 2 livros didáticos. Eles normalmente tiram da história elementos extremamente didáticos, de expressões, atitudes, comportamento de Deus ou dos reis. Veja que ele não destaca feitos políticos, construções ou ações políticas de rei nenhum. Quando cita alguma situação, tem a ver com o elemento a ser tratado. Sempre trata de ações de Deus, de dificuldade daquele homem com Deus, do povo, atitudes, e este é um texto didático. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar e em Engedi. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Que seja esse o nosso momento aqui. Volta, por favor. Voltou? Josafá teve medo. Tem gente com medo? Eu tenho medo. Tenho medo no nosso momento. Consigo enxergar que o nosso momento no país, como igreja no país, como um povo de Deus, é um momento difícil. Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum. Judá se congregou para pedir socorro. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eu faria perguntas assim: quantos percebem o nosso momento e já chegou a temer no seu coração? Quantos? Amém. Amém. Todos os que estão enxergando, que estão percebendo o momento, tem temores. Amém. Temores lá dentro. Mas o que Josafá fez? Se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum. Vamos seguir. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus, nossos pais, porventura não és o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Preste atenção. Tem um grande povo vindo contra Judá. E agora ele reúne toda Judá. E olha isso. Ele poderia dizer: vamos lá, reúne o exército, vamos buscar a ajuda de Israel, quem sabe? Acabe era rei na época. Gente boa, hein? Ele foi ao Senhor, e esta oração está diante do povo. Prossegue. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Fiquem aqui um pouco. Como um rei pode falar isso? Psicologicamente ele abateu o povo. Não, aqui não mora Freud. Aqui é um homem humilhado diante de Deus, porque a força de um homem é ser vencido por Deus. A nossa força está no Senhor. A nossa força não está em nós, no que sabemos, no que temos, no dinheiro, no conhecimento, nas estruturas. A nossa força vem de Deus. Nós não temos nada, nós não podemos nada, nós não queremos nada, inclusive, sem Ele. Tudo que temos é Ele. Ele nos põe ou nos tira. Ele nos exalta ou nos abate. Ele faz o que quiser. É Ele sempre. Se estamos no vale, Ele nos colocou no vale, e do vale nós tiramos glória ao Senhor. Se estamos no topo, nós damos glória para Ele também. Ele é tudo que temos. Nossos olhos, porém, estão postos em Ti. Não adianta fazermos caricatura de que sabemos tudo, que sabemos para onde ir, quando estamos perdidos. As pessoas não precisam entender que nós sabemos tudo. Não precisamos de uma veste de pastor para dizer para os irmãos: ó, nós estamos sabendo aí as coisas. Não estamos sabendo de nada. Nós precisamos do Senhor. Ele precisa nos acudir. Esse é o momento que precisamos pedir socorro. Nós precisamos pedir socorro a quem pode nos ajudar. Ele é o mesmo Deus da igreja, o mesmo de ontem, hoje, para sempre. Sério, queridos. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor, que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adorarão. Eu imagino, deve ser uma cena de arrepiar. Uma nação prostrada, de rosto no chão, seu rei também prostrado, adorando ao Senhor. Deve ser uma cena alucinante. Eu imagino. Vamos lá. Não precisa ser muita gente, não. 100.000 pessoas de joelho, com a cara no chão. Aleluia. Imagina, prostrados. E o rei também prostrado. Os céus devem ter ficado
Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir isso? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fale mais alto um pouco, irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora imagine milhares de pessoas dizendo isso. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga de novo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Essa é uma batalha que eles ganharam cantando. Cantando. Tem lógica isso? Tem lógica um povo ganhar uma guerra cantando? Vamos aplaudir ao mestre. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para sempre. Creio eu. E julguem-se pelo Senhor. Que Deus nos trouxe aqui para nos humilharmos diante dele. Amém. E para pedirmos socorro. Para que ele nos atenda. Que ele nos salve. Que salve nossos filhos. Que salve nossos jovens. Que salve tantos que estão se perdendo dentro. Que nos acuda. Que acude o nosso ministério. Que nos dê graça. Que atenda, por favor. Que nos dê favor e unção do seu Espírito para continuarmos. Que renove as nossas forças. Que põe os nossos olhos nele. Que tire os nossos olhos de nós mesmos, que nos dê a palavra certa, a palavra profética, a graça necessária, a unção do Espírito para destravar, que nos dê as armas do nosso exército, que tenhamos a mente do Espírito para lutarmos aquilo que está no coração de Deus, para não gastarmos tempo lutando as nossas lutas. E poderíamos orar assim? E poderíamos orar como uma nação? Poderíamos orar agora como igreja? Como igreja nesta nação? Que temos autoridade no Espírito do Senhor para entender o que Deus quer e dizer, e abrir e fechar. Poderíamos orar. Vamos fazer uma oração diferente. Uma oração bíblica. Não precisamos fazer grande barulho na hora que estamos orando. Nós precisamos ouvir o que o outro está dizendo para concordar. Não ore
enquanto o outro estiver orando. Vamos entender o que o outro está dizendo. Você pode orar várias vezes, várias, mas não ore longo. Ore frases. Por favor. Ore longo. Se o Espírito do Senhor te conduzir a orar longo. Se é uma oração profética, todos nós vamos perceber que aquilo é diferente. E vamos acudir com você. Mas agora é a oração do povo. E não de um individualmente. E vamos clamar pela igreja nessa nação. Rogar que o Senhor irrompa o seu Espírito sobre nós. Que nos dê autoridade. Nós não vamos ficar acuados diante de Satanás. Nós temos armas. Temos armas de ataque e de defesa. Que o Senhor nos equipe com as suas armas esta manhã aqui ainda. Amém. Que o Senhor mude rumos do nosso ministério, da nossa vida. Cremos nisso? Amém. Vamos entrar nessa arena? Vamos para a briga. Vamos dizer a Deus que precisamos dele. Vamos pedir socorro. Vamos dizer que nós não sabemos o que fazer. Tem microfones? É isto aqui? Só tem dois? Se fizermos silêncio, um irmão falar alto, todos ouvem. Eu acho. Vocês ouvem assim? Amém. Não, mais alto. Aí vai ter que... Deus! Aleluia! Nós temos tido vigílias constantes, ultimamente. Eu tenho dito que eu não vou cantar nenhuma música para acordar ninguém no final, naquela hora que morga. Dá uma morgada assim. Eu digo sempre, os angustiados não conseguem dormir. Lembra de Jesus angustiado no dia de semana? Não conseguia dormir. Como dorme? Às vezes dá vontade de dizer assim, vamos fazer uma vigília só de angustiado. Só de angustiado, só gritar. Pedir socorro. Já está nas últimas pedindo assim, Senhor, por favor. Vai dormir de jeito nenhum.